Imagine a nação mais poderosa do mundo antigo. Pirâmides majestosas tocando os céus, templos dourados brilhando sob o sol, exércitos invencíveis, riquezas inimagináveis. Um faraó que se considerava um deus vivo. Este era o Egito, o império que dominava o mundo conhecido. Mas em meio a toda essa glória havia um povo oprimido. 2 milhões de hebreus vivendo como escravos, seus corpos quebrados pelo trabalho forçado, suas almas esmagadas pela crueldade. Durante 400 anos, eles clamaram por libertação, e Deus ouviu. Esta é a história de como o Deus verdadeiro confrontou os falsos deuses do Egito. 10 pragas, 10 demonstrações de poder absoluto, 10 golpes que transformariam a maior nação da terra em ruínas. Moisés e Arão entraram no palácio mais magnífico do mundo. Diante deles, sentado em seu trono dourado, estava Faraó, o homem que se considerava divino, que nunca havia curvado sua cabeça diante de ninguém. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, declarou Moisés, sua voz ecoando pelos salões de mármore. Deixa ir o meu povo. Faraó olhou para aqueles 2 hebreus idosos com desdém. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Foi o maior erro de sua vida, porque ele estava prestes a conhecer intimamente quem era o Senhor. Assim diz o Senhor, anunciou Moisés, nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Arão estendeu a vara sobre as águas do Nilo, o rio sagrado, a fonte de vida do Egito, adorado como um deus. E diante dos olhos aterrorizados dos egípcios, a água começou a mudar. Primeiro, uma tonalidade rosada, depois, vermelha. Então, sangue, sangue real, espesso e fétido, todo o rio Nilo do sul ao norte transformado em sangue, cada córrego, cada canal de irrigação, cada reservatório. Até a água nos jarros de barro dentro das casas se transformou. Os peixes morreram aos milhões, seus corpos boiando em decomposição. O fedor era insuportável. O Egito inteiro ficou sem água potável. O deus Rio havia sido derrotado pelo Deus de Israel. Mas Faraó endureceu seu coração. Praga 2. Rãs, tom de invasão grotesca. 7 dias depois, a segunda praga veio. Do Nilo coberto de sangue, rãs começaram a sair. Não dezenas, não centenas, milhões, bilhões. Elas invadiram tudo. Nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos, nas tigelas de massa. Quando você abria a boca para falar, rãs pulavam para dentro. Quando você pisava, esmagava dezenas delas. O chão estava vivo com aquela massa verde e viscosa se movendo. Faraó, desesperado, chamou Moisés. Roga ao Senhor que tire as rãs e deixarei ir o povo. Moisés orou, e no dia seguinte todas as rãs morreram simultaneamente. Montanhas de carcaças de rãs apodrecendo sob o sol. O cheiro era indescritível. Mas quando Faraó viu que havia alívio, endureceu novamente seu coração. Então Arão estendeu a vara e feriu o pó da terra. E todo o pó por toda a terra do Egito se transformou em piolhos. Nos homens, nos animais, em tudo. Coceira incessante. Tormento dia e noite, impossível de escapar. Cada grão de areia que tocavam se transformava em mais parasitas sugadores de sangue. Até os magos de Faraó, que haviam conseguido imitar as 2 primeiras pragas com suas artes ocultas, declararam derrotados. Isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não ouviu. A 4ª praga trouxe enxames de moscas. Não moscas comuns, mas nuvens tão densas que escureciam o sol. Elas enchiam as casas, cobriam a comida, entravam nos olhos e narinas. O zumbido era ensurdecedor. Mas aqui Deus fez algo extraordinário. Ele separou a terra de Gósen, onde os hebreus viviam. Nem uma única mosca cruzou aquela fronteira invisível. Os egípcios sofriam em agonia. Os hebreus viviam em paz. A mensagem era clara. Deus pode proteger quem ele escolher.
Faraó, desesperado, negociou. Mas quando as moscas foram removidas, voltou atrás em sua palavra. A quinta praga atacou a riqueza do Egito. Uma pestilência terrível caiu sobre todo o gado egípcio. Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, todos morreram. O Egito dependia de seus animais para transporte, agricultura, comida, sacrifícios religiosos. Em um dia, a economia começou a desmoronar. Mas nenhum único animal dos hebreus morreu. Faraó mandou investigadores para confirmar. Era verdade, separação sobrenatural completa. Ainda assim, seu coração permaneceu duro. Moisés e Arão pegaram cinzas do forno e as lançaram ao ar na presença de Faraó. O pó se espalhou por todo o Egito, e onde tocava a pele, surgiam úlceras terríveis, feridas abertas e purulentas que ardiam como fogo. Até os magos não puderam comparecer diante de Faraó, tão severamente estavam cobertos de úlceras. O próprio Faraó sofria, seu corpo real coberto de chagas dolorosas, mas seu orgulho era mais forte que sua dor. Amanhã, profetizou Moisés, o Senhor fará cair saraiva como nunca houve no Egito. E veio. Pedras de granizo do tamanho de punhos caindo com força mortal. Mas havia algo mais. Fogo. Relâmpagos correndo entre o granizo, criando uma tempestade impossível onde gelo e fogo coexistiam. Tudo que estava no campo, homens, animais, plantas, foi destruído. Árvores partidas pela metade, colheitas completamente devastadas. A sétima praga trouxe destruição em escala nacional. Faraó admitiu: pequei, o Senhor é justo, mas eram apenas palavras vazias. Quando a tempestade cessou, ele endureceu seu coração novamente. Um vento oriental soprou durante um dia e uma noite, e trouxe gafanhotos, não milhares, não milhões, números além da compreensão humana. Eles cobriram o solo até que a terra ficou negra. Em poucas horas, devoraram tudo o que havia sobrevivido ao granizo. Cada folha verde, cada fruto, cada broto. O Egito ficou completamente despojado. Fome era inevitável. Os próprios servos de Faraó o confrontaram. Até quando este homem será um laço para nós? Deixa ir os homens. Não sabes ainda que o Egito está destruído? Mas o orgulho de Faraó era maior que a razão. Moisés estendeu sua mão ao céu, e trevas desceram sobre o Egito. Mas não eram trevas comuns da noite, era uma escuridão sobrenatural, tão densa que podia ser sentida, tão absoluta que não havia estrelas, não havia lua, não havia luz de tocha ou lamparina que pudesse penetrá-la. Durante 3 dias, os egípcios ficaram paralisados em trevas totais. Não podiam ver nada, não podiam se mover. Viviam em terror absoluto. Mas nas casas dos hebreus, luz plena, como se o sol brilhasse apenas sobre eles. Ra, o deus Sol do Egito, o mais poderoso de todos os seus deuses, havia sido derrotado. O Senhor controlava a própria luz. Faraó, quebrado, quase cedeu. Ide, mas deixai vossos rebanhos. Moisés recusou. Nem uma unha ficará. E Faraó, em fúria irracional, gritou: sai de minha presença, nunca mais vejas a minha face, porque no dia em que vires a minha face morrerás. A 10ª praga seria diferente, mais pessoal, mais devastadora, mais final. Moisés advertiu: assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pelo Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva e todo o primogênito dos animais. Os hebreus receberam instruções precisas: sacrificar um cordeiro, passar seu sangue nas vergas e umbrais das portas, permanecer dentro de casa. O anjo da morte passaria, mas onde visse o sangue, passaria por cima. À meia-noite aconteceu um grito, depois outro e outro. Logo todo o Egito estava gritando. Era um lamento que subia aos céus como uma onda de dor insuportável. Em cada casa egípcia,
Do palácio à mais humilde cabana, o primogênito estava morto. O filho de Faraó, herdeiro do trono, morto. O primogênito do prisioneiro na masmorra, morto. Todo o primogênito do gado, morto. Não havia casa onde não houvesse um morto. O choro era universal, absoluto, devastador. Faraó levantou naquela noite e foi ao quarto de seu filho. O príncipe do Egito, sua esperança, seu futuro, estava imóvel e frio, morto. O homem que se considerava um deus não pôde salvar nem mesmo seu próprio filho. A rendição final, tom de derrota completa. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Não havia mais orgulho em sua voz. Não havia mais desafio. Apenas derrota quebrantada. Levantai-vos, ele disse com voz rouca de tanto chorar. Saí do meio do meu povo. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai vossas ovelhas e vosso gado. Ide e abençoai-me também. O Egito estava quebrado, seu poder destruído, seus deuses humilhados, sua economia em ruínas. E agora, seu futuro, seus primogênitos, mortos. Você já se sentiu impotente diante da injustiça? Já viu os opressores prosperarem enquanto os inocentes sofrem? Já questionou se Deus realmente vê, se realmente age? As 10 pragas respondem com um trovão. Deus vê, Deus age, e quando ele age, nada pode resistir. Mas note também a paciência de Deus. 9 pragas antes da final. 9 oportunidades para Faraó se arrepender. Mesmo um coração tão duro teve chances múltiplas de se render. O Deus que confrontou o Egito ainda está vivo hoje. Ele ainda ouve o clamor dos oprimidos. Ele ainda quebra o orgulho dos tiranos. Ele ainda liberta os cativos. Talvez você esteja sob alguma forma de opressão hoje. Um chefe injusto, um sistema corrupto, circunstâncias que parecem te escravizar. Lembre-se, o Deus que derrotou Faraó pode derrotar qualquer coisa que te mantém preso. Ou talvez você seja como Faraó, resistindo a Deus, endurecendo seu coração contra sua voz, achando que pode desafiá-lo sem consequências. As 10 pragas são um aviso. Não há vitória em resistir ao Deus Todo-Poderoso, apenas rendição ou destruição. A escolha sempre foi de Faraó. A escolha agora é sua. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu gostei para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e todos possam ter a dádiva de ouvir as histórias da Bíblia Sagrada. Caso ainda tenha espaço no seu dia para ter um tempo com Deus, clique em nosso canal e veja mais das diversas histórias bíblicas. Deus esteja com você e até a próxima.